Fala, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Professor Ernesto na área para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a disciplina de História, né? E para esse momento, pessoal, vocês já estão prontos? Todos com os livros na mão? Já pegaram o caderno, separaram as canetas, a borracha e o que mais vocês vão precisar para essa aula de hoje? E o prof? Será que o prof está pronto? Bom, estava faltando isso aqui, né, pessoal? O nosso cap de maquinista, para a gente viajar um pouquinho pela história. Então, pessoal, vem comigo e vamos acompanhar um pouquinho mais sobre a história dos direitos humanos, tá bom? Então, gente, o que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos ter 3 momentos. O primeiro momento é o momento do recordando, onde a gente vai recuperar e rever algumas das atividades que ficaram para vocês fazerem ao final da última aula. Depois disso, nós vamos ter a nossa resolução de exercícios com algumas atividades relacionadas a alguns assuntos que nós ainda não revimos sobre os direitos humanos. E depois, claro, você está em casa, está estudando, está se dedicando a algumas atividades para ajudar você a refletir e estudar um pouquinho sobre esses assuntos depois que acabar a nossa aula, tá bom? Vamos começar? Então, gente, nosso momento recordando. Ficaram 2 atividades para casa na última aula. Então, na última aula, a gente falou muito sobre os direitos aqui no Brasil, os direitos humanos aqui no Brasil, e falamos também sobre os direitos de uns sujeitos que são muito especiais, que são vocês, né? Crianças, jovens e adolescentes. E um dos documentos que fala sobre esses direitos é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós deixamos essa atividade aqui para vocês, né? Então, para refletir e se expressar. Nas 2 últimas aulas, realizamos alguns exercícios em que trabalhamos um pouquinho da história dos direitos humanos. Observamos também como esses direitos se relacionam à noção de cidadania e são reforçados em diversos documentos. No Brasil, um desses documentos é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Que procura assegurar os direitos das crianças e dos jovens em nosso país. O artigo 53 do ECA diz o seguinte, então vamos ver essa frase aqui, pessoal, super importante. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, né? Então, a partir dessa frase, nós deixamos essa atividade para vocês. Você acha que todas as crianças têm esse direito aqui respeitado no nosso país? Explique a sua resposta. Bom, então essa é uma atividade para você refletir um pouquinho, pesquisar um pouquinho mais e conseguir definir se esse direito está sendo respeitado ou não. Vamos ver o que o prof pesquisou um pouquinho para compartilhar com vocês? Então vamos lá, pessoal. Então, sobre essa frase. Infelizmente não. Infelizmente no nosso país não são todas as crianças que têm esse direito básico respeitado. Por quê? Isso pode se dar por diversos fatores. Pela condição, às vezes, social e econômica da sua família, que faz com que as crianças tenham que ajudar no trabalho. Às vezes pode ser por uma região mais distante. O Brasil é um país muito grande e é difícil. Ainda hoje nós temos dificuldades para levar as condições mínimas para todas as regiões no país. Então, às vezes, os alunos também não estão na escola, porque às vezes faltam escolas, ou às vezes faltam também, né, vagas nas escolas que tem na região. E um outro problema, que até por isso é importante a gente sempre estudar e debater sobre isso, para conhecer os nossos direitos e deveres, é que nem todos sabem que essa é uma obrigação para todo brasileiro e uma responsabilidade das famílias e dos responsáveis que cuidam das crianças e dos jovens menores de 18 anos. Né? Então, infelizmente, não são todos que têm esse direito respeitado. Vamos ver como ficou a nossa resposta? Então aqui, infelizmente, não. Pesquisas realizadas nos últimos anos apontam que quase 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, né? Estão fora da escola no Brasil. Isso se deve a diversos motivos, como a falta de escolas em algumas regiões, né? Ou a falta de condições sociais e econômicas básicas, né? Então, quando a gente está falando aqui, ó, a gente está falando de coisas, né, que a gente pode dizer aqui que são coisas básicas. O que é uma coisa básica?
alimento, moradia. São coisas essenciais que todo mundo precisa ter. Então, sem essas condições básicas, a prioridade acaba sendo ajudar no sustento das famílias. Outro problema é que nem todo mundo conhece esses direitos ou reconhece a sua importância. Tá legal, galerinha? Entenderam um pouquinho mais? Foi mais ou menos nessa resposta que vocês chegaram? Ou vocês encontraram outros fatores, outros motivos, uma opinião diferente dessa daqui, né? De repente compartilha com a gente para a gente descobrir o que cada um de vocês está pensando por aí. Vamos para a nossa próxima questão. Então, a segunda questão era um desafio, né? Então nós deixamos para vocês a nossa hashtag Desafio História Sai Digital. Então nesse desafio, pessoal, nós colocamos o seguinte, né? Nós deixamos esse artigo, né, que diz: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. E deixamos para vocês esse desafio aqui. O ser humano não vive sozinho, vive em sociedade. Por isso, a preocupação com outros é sempre muito presente na vida de todos nós, e precisa ser. Gostamos de fazer aquilo que nos deixa felizes, mas é necessário entender que não podemos deixar os outros tristes para que sejamos felizes. Vamos criar uma tirinha para exemplificar, né, a definição de liberdade que estudamos. Peça para os seus pais para postar a sua produção nas redes sociais e marque a gente com a hashtag História Sai Digital ou marque a gente em @SaiDigital. Espero que vocês tenham compartilhado as tirinhas de vocês e fiquem ligados que elas logo vão aparecer nas nossas redes sociais, tá bom? Espero. E quem não cumpriu o desafio ainda, tem tempo, viu, gente? Agora, pessoal, pensando um pouquinho nessa parte da aula de hoje, vocês devem ter usado a criatividade de vocês para fazer essa produção. Vamos ver um pouquinho dos temas e dos exercícios dessa aula aqui agora, tá bom? Então, para a nossa próxima parte, a parte de resolução de exercícios da nossa aula do dia, ou seja, da aula de hoje, sobre um aspecto muito importante dos direitos humanos. Então, pessoal, para a aula de hoje, eu separei um exercício para vocês chamado Com a Lupa na Mão. Né? Então, quando a gente estuda e trabalha sobre história, nós estamos sempre olhando aquilo que os seres humanos deixaram de vestígios. Infelizmente, nós ainda não conseguimos entrar na nossa máquina do tempo e viajar até o passado. Então, pessoal, para ver as coisas que aconteceram ao longo do tempo, nós estudamos aquilo que nós chamamos de fontes históricas. São os vestígios dos mais diversos tipos, documentos escritos, fotos, objetos, textos, imagens e todo outro tipo de documentação que os povos, os seres humanos do passado produziram e deixaram ao longo do tempo, né? Então, para esse exercício, a gente gostaria de fazer com vocês um exercício de uma análise de imagem, que é essa imagem aqui do lado. Por isso a ideia do Na Lupa na Mão, para a gente ver com muita atenção essa fonte aqui e discutir um pouquinho dos conceitos que ela traz. Tá legal? Todo mundo preparado? Então vamos lá, gente. Observe e reflita sobre a imagem ao lado. Então, nessa imagem aqui, nós estamos tendo uma foto. Concordam? Né? Temos aqui uma foto. E o que será que essa foto representa? A gente pode ver que ela está um pouquinho suja de terra, né? A gente pode observar que tem algumas pessoas aqui dentro, né? Que tem aqui o chão batido. E nós temos também a legenda dessa imagem. O que essa legenda diz? Acampamento de refugiados na Somália, que fica lá no continente africano, em 2010, ou seja, já é uma foto de 10 anos atrás. Portanto, isso é um registro do passado, certo? Né? E aqui nós temos um símbolo aqui em cima, que é o símbolo da Unicef. Além disso, o que a legenda nos diz? A Unicef manteve uma tenda-escola para atender as crianças. Então, nós já temos algumas informações aqui. Essa imagem foi retirada da Somália, na África, em 2010. Representa uma tenda em um acampamento de refugiados, né? Então vamos ver que informações a partir dessa imagem a gente consegue, se a partir dessa imagem a gente consegue responder algumas dessas questões. Vamos lá? Então, primeiro, o que a imagem retrata?
O que será que essa imagem está retratando? Então a gente já tem as informações da própria imagem e temos também as informações aqui da legenda. Então essa resposta aqui é mais tranquilinha, né, gente? Ela retrata o quê? A tenda-escola num acampamento de refugiados na Somália. Quem são as pessoas representadas nessa imagem? Essa já é um pouquinho mais difícil. Por quê? A gente pode deduzir quem são essas pessoas, mas certeza absoluta nós não temos. Mas, se ele está falando de uma tenda num acampamento de refugiados e uma tenda escola, provavelmente essas pessoas aqui, ó, você pode ver que tem até um menino aqui, se a gente olhar, ele tem um livro ou algum caderno aqui na mão. Então são crianças que estão ali, são crianças refugiadas, que provavelmente estão indo nessa escola para estudar. Perfeito? Por que será que essas pessoas estão neste lugar? Já vamos voltar nessa pergunta. E por fim, o que é a Unicef? Qual a sua importância em situações como a retratada na imagem? Já voltamos a essas duas questões. Então vamos ver a resposta das duas primeiras? Então vamos ver um pouquinho a resposta dessas duas primeiras questões. Então, primeira questão, né? O que a imagem retrata? Então, ela retrata uma tenda montada para servir de escolas para as crianças refugiadas na Somália, no continente africano, em 2010. Quem são as pessoas representadas nessa imagem? Não sabemos exatamente, nós não temos certeza, não conhecemos os seus nomes, nós supomos que elas são, provavelmente se tratam de crianças refugiadas. E esse conceito de refugiado é um conceito muito importante, porque o conceito de refugiado se diz em relação àquelas pessoas que por algum motivo, né, normalmente uma guerra, um conflito, às vezes alguma perseguição, uma grave crise, foram forçadas de alguma maneira a deixar suas casas, a deixar o lugar onde viviam e buscar abrigo em um outro país, né? Então são pessoas que, se não tiverem o suporte, não tiverem o auxílio, não é só que elas não têm para onde ir, onde morar. É que se elas não tiverem esse abrigo, elas não vão ter os seus direitos respeitados e voltar para casa pode significar um risco de vida. Tá bom? Vamos ver as próximas duas questões, então? Questão 3. Por que elas estão nesse lugar? Então, acabamos de comentar isso aqui. Então, os refugiados são aqueles que tiveram que deixar o local em que viviam em busca de segurança, devido a alguma situação extrema. Então, quando a gente fala situação extrema, a gente pode estar falando aqui, podem ser... O prof tá fraco, prof. O prof tá fraco. O prof vai abrir aqui. Aí conseguiu. O prof conseguiu, tudo dominado, né? Então, podem ser situações de guerra, podem ser situações de conflito, né? Por exemplo, esses dois casos aqui, que é um pouco do que acontecia na região aqui do exemplo da imagem, podiam ser situações de guerra civil, onde diferentes grupos estavam lutando, por exemplo, para ter o controle daquele país, ter o controle daquela região, e afetando diretamente a população. Mas podem ter a ver também com situações como perseguições, né? Por exemplo, pessoas que por algum motivo, podem estar sendo perseguidas por uma situação de preconceito racial, preconceito religioso, ou até mesmo por terem ideias políticas diferentes e terem a sua vida ameaçada naquele país, né? E também, pessoal, uma coisa que é importante a gente pensar nessa situação dos refugiados é que é uma situação que pode ser ocasionada também, às vezes, por uma grave crise, né? Então, por exemplo, em que falte comida, falte água, as pessoas não tenham as condições e as necessidades básicas de vida e podem buscar refúgio em algum outro lugar. Beleza? Né? Dando sequência aqui, então, a gente pode ver que essas pessoas se encontram nesse abrigo em busca de suporte e proteção para conseguir sobreviver. Questão 4. O que é a Unicef, né? Então, a Unicef, ela é um órgão das Nações Unidas, como aparece lá no livrinho de vocês, né? No livro de vocês, lá na página, né? Então, a gente tem lá na página, aqui, ó, quando ele fala um pouquinho, nós temos lá na página 238, fala um pouquinho da Unicef, e a página 200 e...
35 fala dessa situação dos refugiados. Então a Unicef é um órgão ligado à ONU, né? E como um órgão ligado à ONU, é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E a sigla em inglês é Unicef, ok? É um órgão internacional que busca defender e assegurar os direitos das crianças. Então é super importante essa atuação da Unicef nesses espaços, justamente para dar as condições para as crianças refugiadas, que muitas vezes não têm os direitos básicos respeitados, aqueles direitos humanos naturais. Lembra que é a questão da gente ter, por exemplo, direito à comida, à alimentação, à saúde e, como no exemplo da imagem aqui, educação. Tá bom, pessoal? Então, essas seriam as atividades da aula de hoje. Agora, é claro, nós vamos deixar algumas atividades para casa para vocês, tá bom? Então, nas atividadezinhas de casa aqui. Então, para a próxima aula. 1. Pesquise um pouco mais em seu livro e em outras fontes de informação e marque com um X as alternativas que se relacionam ou caracterizam os refugiados. Então, vocês vão ler cada uma dessas alternativas, pesquisar lá na página 235 e buscar em outras fontes de informação também. E onde vocês acharem que a informação é correta, vocês marcam um X. Belezinha? E a segunda atividade é uma atividade do para aprender brincando, né? Então, um joguinho para vocês conseguirem estudar um pouco mais. Então, a gente tem aqui um parágrafo falando sobre a situação dos refugiados, né? E vocês vão ter que completar corretamente com as palavras que completam esse parágrafo. Por exemplo, tananana, tananana, são pessoas que estão fora de seus países de origem por fundados temores de perseguição, tananana, violência e outras circunstâncias. Para descobrir quais são as palavras que completam essa frase, nós temos aqui um caça-palavras. Então, todas as palavras, são 8 palavrinhas que vocês precisam encontrar, elas estão distribuídas nesse caça-palavras aqui. Então, busquem as palavrinhas e completem adequadamente o parágrafo. Tá bom, pessoal? Bem, essa seria um pouquinho da nossa proposta da aula de hoje. O professor Ernesto vai ficando por aqui. Agradeço vocês, pessoal, e até a próxima.